Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette. 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele. Como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevy Talks, no meu canal. É isso aí, companheiros e companheiras. Coloquem suas luvas, pois a luta está para começar. E aí, Galo? E aí, monstro? Certo, meu mano? Beleza? Na hora. Obrigado. Paulo, conhecido pelo vulgo de Galo de luta. Qual é a luta, meu irmão? Como é que tá a luta, velho? Bem-vindo aí, cara. A luta agora é esse Chevette aqui, né, irmão? Mano, essa luta é a minha luta já há 9 anos, cara. Cada um... Não é aquele papo de Jesus, pega a tua cruz e siga-me? Pode crer. Esse carro aqui é a minha cruz, cara. As pessoas falam que você não se desfaz dele. Eu falo, cara, eu interpreto esse carro como uma relação, tá ligado? Tipo, ele me dá algumas coisas legais e de vez em quando eu tenho que cuidar dele. Irmão, eu tava com a Kombi. E aí eu, tipo assim, eu sou fanático por Kombi, né, mano? Pô, a Kombi é foda. A Kombi tá valendo uma nota, mano. É muito caro uma Kombi hoje, cara. Tá, principalmente aquelas corujinha aqui à frente assim. Não, corujinha tá cara, mano. Então, eu tenho uma Kombi porque eu fui alimentado por uma Kombi, né? Minha vida inteira, eu aprendi a dirigir numa Kombi, né? Meu pai a vida inteira teve Kombi. É aquela com a caçambinha ou... Não, já é aquelas novas 1.4. Que é o furgão, não é caçamba. Motor de Fox. E aí, só que eu tive que vender porque tava dando muito trabalho, irmão. Ia me fuder essa Kombi aí. Ela quebrou o câmbio, deu 1.600 pra arrumar. Putz. Aí fundiu o motor, mais um e pouco pra arrumar. E aí zoou os amortecedores. Aí depois começou a vazar óleo de novo no motor. Nossa, o bagulho vai virando um poodle, né? Vai caindo as partes e ele continua lá, tá ligado? Não, e esse carro aqui, irmão, é carro pra quem gosta de ficar embaixo do carro. Chegou domingão, o cara cai pra debaixo do carro e vai olhar o que tem pra fazer, mano. Então, mano, a real é essa. Tipo, quando os caras chegam pra mim e perguntam: ô, tô pensando em pegar um carro antigo, velho, vale a pena? Eu vou falar, irmão, nunca vai valer a pena. Você nunca vai pegar um carro antigo porque vale a pena. Nunca, nunca. É porque você vai pegar mesmo. porque você curte. É, porque tá você ligado? ama mesmo. Porque na hora que ele tá andando da hora, na hora que, tipo, velho, eu consegui resolver o bagulho, eu acelero, eu piso, mano, eu falo, caralho, o carro tá diferente dessa vez. Aí é legal pra caralho. É isso. Você parar num semáforo, o tiozão abrir o vidro e falar, 78? Eu falo, ele, foi meu primeiro carro. Aí você fala, velho, é da hora. Esse carro é muito bom pra puxar assunto. Tá ligado? Só com homem. Só com homem. Só com homem, é verdade. Esses dias eu vi um mano com um Gol quadradinho, 98, eu acho. 96, relíquia já. E aí... 96 é o farol redondinho. E aí... Eu dei um salve, falei, pô, tá bonito o carro, o mano tá com a cara fechada assim, o mano mudou na hora. Assim. Aí, né? Elogiou meu bebê, né? Já era, filho Elogiou meu bebê, cara. É o filho do cara, parceiro. Mas aí, a Kombi já era? Então, já era, irmão, porque assim, eu uso ela pra fazer uns trampos social, né? E aí, uso ela pra fazer o jornal Correria, uso ela pra entregar a cesta básica, que eu faço um trampo, eu tenho a Kombi, eu comprei ela pra fazer um barato que eu chamo de Nação dos Trabalhadores. Que é tipo uma igreja móvel, né? Que eu vou com a Bíblia e o Manifesto Comunista e faço uma pregação comunista, mas com base na Bíblia, usando Jesus como base, tá ligado? E já faço a distribuição de cesta básica ali e tal. Então ela servia pra isso e pra fazer o jornal Correria agora que nós tá fazendo, que é eu e o Gui Preto que apresenta lá. Sim, parceiraço meu amigão. E aí tá dando muito trabalho, irmão. Eu preciso ver um carro também que seja meio que um híbrido, assim, que não quebre, mas ao mesmo tempo dê pra aguentar o serviço ali, entendeu? Sim, um carro que não é o carro que você vai ficar chateado quando ele fizer um arranhãozinho. Tá ligado? Mas é o carro que não dá pra ficar te deixando na mão. Não, esse tá deixando na mão, mano. Por mais que eu goste, né, mano? Gosto pra caramba de Kombi, mas... E, meu, o teu rolê, ele tem se intensificado muito, eu acho, nos últimos anos, né? Tem. Você tá com quantos anos? Tô com 35, mano. 35, novaço, né, mano? Novão. Graças a Deus. Você se vê no rolê da... No rolê da luta desde quando, cara? Que tu se reconhece como um ativista... né? Um ativista mesmo. Mano, quando eu tive acesso ao hip hop, eu tinha 12 anos de idade, irmão. Onde que foi isso? E aí, fui lá na minha quebrada, lá no Jardim Guaraú. E aí, eu conheci uma posse chamado Sindicato Urbano de Atitude. Os caras já eram mais velhos, os caras meio que me adotou o moleque mais novo ali. Você tinha 12 anos, você queria ouvir o que os caras tinham pra falar. Queria saber cantar rap. E aí eu fui atrás dos caras pra aprender a cantar rap, os caras estavam dançando break, grafitando parede. Você foi fisgado pela arte
Pelos caras ali. E ficou pela ideia. Então, e aí os caras começaram a falar pra mim que pra escrever um rap tinha que ler. Aí os caras começaram a jogar uns livros na minha mão, Malcolm X e tal. Que da hora. E aí eu fui, é isso que você falou, a palavra é essa mesmo, fui me intensificando. Com 16 anos eu virei muçulmano, irmão. Fala disso. Porque eu li o Malcolm X, fiquei doido com as ideias do Malcolm X. Na época, pra nossa galera ali, ano 2004, 2003, 2004, 2005, o livro do Malcolm X era a Bíblia, né? E aí teve uma galera que foi virando muçulmano, eu falei, eu quero conhecer, fui pra dentro da mesquita, ela virou muçulmano. E muitos exemplos grandes fizeram isso também, né, na história, né? Muhammad Ali, Malcolm X. O hip hop, mano, se você pegar o hip hop estadunidense e o francês, que era o que nós mais ouvia, né? Rap dos Estados Unidos e rap da França, a galera é toda muçulmana, né? E aí a gente foi fisgado por isso aí também. E o próprio rap brasileiro fala, né, mano? O Brau falava muito do Malcolm X, o KLJ sempre pontuava o Malcolm X ali nas paradas que ele fazia. E aí a gente ficou curioso com a parada, foi atrás de uma mesquita, descobriu, virou muçulmano. Aí começamos a andar assim na época numa banca de uns 5, 6, 7 muçulmanos. Aí em 2007 eu tinha 18, nós trouxe o Fred Hampton Jr. pra cá. Que é o filho do Fred Hampton, que na época era a principal liderança, ainda é hoje, a principal liderança dos Pantera Negra. Então minha militância começa nessa época aí, Você não era nem maior de idade ainda? Não. E você se sentiu chamado pra esse rolê porque você, obviamente, sentia os problemas na pele? Como é que era pra tu lá? Porque meu coroa tinha passado umas injustiças na minha frente quando eu era muito criancinha. E eu fiquei com esse barato marcado. E meu coroa fez um discurso pra mim uma vez. Uma vez a polícia parou o carro do meu coroa, botou ele pra fora e quis quebrar o braço dele na minha frente, na frente da minha mãe. E aí ele tretou com os polícia, minha mãe fez um show, virou mó show na rua, assim. E aí meu pai, nesse dia, ele fez um discurso emocionado pra mim, dizendo que eu tinha que ser respeitado a todo custo. Então não era um barato da luta, entendeu? Era um barato de ser respeitado. De não permitir que alguém fizesse aquilo comigo, entendeu? É o mínimo, né, irmão? O mínimo. É o mínimo. Você não tá pedindo nada. Você tá pedindo zero, tá ligado? Respeito. E aí eu fui buscar as referências de respeito na minha quebrada, né? E as referências de respeito na minha quebrada eram os caras do crime. Eram os caras do crime que era respeitado, assim. Maior autoridade ali, né? Tanto que meu nome é Galo por causa de uma moto que chama Sete Galo, que era a moto que na época tinha um mano da minha quebrada que tinha essa moto, entendeu? Que era a CBX 750. E aí, de tanto eu falar dessa moto, meu nome ficou Sete Galo na época e sumiu uma época, depois voltou e tal, e hoje tá aí, Galo. E aí eu fui buscar essa referência, só que, tipo assim, pra mim ainda não tava funcionando, entendeu? Porque a própria polícia que desrespeitou meu pai também desrespeitava o criminoso, entendeu? Então o criminoso, ele era respeitado pelo seu João, pela Dona Maria, pelos caras do bairro, as pessoas tinham... Não era nem respeito, era medo, né? Eu tava me confundindo ali. Sim. Uma criança, né? Sim. E aí Aí eu escutei na rádio os caras cantando rap, xingando a polícia, falando o nome deles. Ei, sou eu, Mano Brau, moro no Capão Redondo, ei polícia, vai se fuder. Aí eu falei, puta, esses caras aí é foda, mano, tem que ser igual esses caras aí. E aí eu comecei a buscar referência de rap, e acabei chegando nessa posse, que é o Sindicato Urbano de Atitude. Aí os caras falaram, mano, você quer escrever rap mesmo? Eu falei, quero. Então você tem que ler essas paradas aqui, porque não dá pra escrever sem ler. Aí os caras jogou esses livros na minha mão, entendeu? E aí a direção da minha vida mudou, assim, pra essa coisa mais política, entendeu? E tem muito a ver com a parada de porra, né, cara? Se organizar, né? Revoluções não são conduzidas por massas, tá ligado? Revoluções são feitas por pequenos grupos organizados, tá ligado? É uma direção, né? Tem que ter uma coluna vertebral formada, mais consciente, mais forte, pra fazer a direção da parada, entendeu? O problema é que hoje, mano, o que eu enxergo disso, Patrick, é que assim, ó, tem muitos pequenos grupos organizados pra pouca massa. Então tem muita direção pra pouco carro, entendeu? É muito piloto pra pouco chevette, mano. Entendi, mano. Entendeu? Então eu acho que nós tá muito mais numa fase de organização do que numa fase de direção. Então nós tá muito mais numa, por exemplo, aqui o seu chevette. Nós tá muito mais numa fase de falar assim, irmão, vamos ver aí o que tem que arrumar. Arrumar, pensar, acertar, pá. Nós passar 3 meses aqui cuidando da parada da forma que nós consegue. Aí depois de 3 meses nós falamos, mano, acho que agora dá pra nós fazer uma viagem da hora com esse chevette aí. Aí nós começamos a dirigir ele. O que eu vejo, mano, é que é muita galera disputando pra dirigir uma parada que nem anda ainda, entendeu? E tá sem gasolina, né? Entendeu? E tá sem peça, e tá sem todas as coisas que vamos consertar o bagulho e depois a gente vê quem entendeu? dirige. Então eu acho que, tipo assim, pra mim a luta passa por essa fase, assim, ó. Agitação, organização e direção. Entendeu? A gente tá na organização. Eu acho que a gente nos dois, na agitação e na organização. Então tá agitando e organizando, entendeu? E aí vai chegar o momento de dirigir. Não que não tem que se preparar pra dirigir.
Tem que estar preparado para dirigir, porque também quando você agita e organiza, pode ser que igual aconteceu em 2013. Pode ser que o barato, exploda, e aí você precisa de uma galera ali para dirigir rápido, porque senão vai pra mão do MBL, se ligou? Exatamente. Entendeu? E aí você precisa ter um sistema de uma galera pronta para dirigir isso daí. Agora, se a gente ficar juntando grupinhos que estão querendo dirigir as paradas, e esses grupinhos ficar brigando entre si, nas suas ideologias e nas suas ideias, pra ver quem vai dirigir. Os bagulho ridículo, irmão, entendeu? Por um Chevette quebrado, irmão. Sim. Entendeu? Sim. Agora, vamos tentar fazer o Chevette andar aí, beleza. Aí, beleza. O Chevette ligou, vamos quebrar a cabeça aqui pra ver quem vai dirigir, irmão. Se é o stalinismo, se é o trotskismo, se é o leninismo, se é o maoísmo, se é o periquitismo ou o paracatismo, eu não sei, irmão. Primeiro vamos fazer o bagulho funcionar, entendeu? Por que você acha que as pessoas quase que não, acho que exclusivamente muitas pessoas se ofendem quando ouvem a ideia de que Jesus era comunista? Porque a ideia branca, que é uma ideia de colonização e de dominação, uma ideia mentirosa, porque quando eu falo ideia branca, eu não tô falando da pele, nem do olho, nem do cabelo de ninguém, eu tô falando das ideias. Do eurocentrismo lá atrás. Da ideia, a ideia que vai fazer a Suíça ser o país do chocolate sem lá ter um pé de cacau. Pode pá. Eu tô falando dessa ideia, se ligou? Lá não tem cacau, não? Não tem cacau na Suíça, viado. Tem cacau na África, tem cacau aqui no Brasil. Mas os donos do chocolate é a Suíça, se ligou? A ideia branca faz isso acontecer. Caramba, esse aí é o melhor exemplo, né, mano? Certo? Não, mas tem outro, que é esse de Jesus, que é o quê? É os caras que matam e tortura e crucifica Jesus e depois se reivindica cristão. Que é os romanos. Eles matam e crucificam Jesus e se reivindica cristão. E ainda muda a cor de Jesus, muda as ideias de Jesus e utiliza Jesus para colonizar o próprio povo que Jesus pertence. Se ligou? Então assim, ó, por que as pessoas têm um problema quando fala que Jesus é comunista? Porque o Jesus que eles conhecem é o Jesus que o romano vendeu para ele. É o Jesus que o capitalista vendeu para ele, entendeu? Não foi um hebreu pobre, pescador, que vendeu Jesus para ele. Não foi nem o próprio Jesus que se vendeu para ele. Não é o Jesus da Bíblia que ele tá comprando. É o Jesus que o pastor dele, que foi infectado pela ideia da teologia da prosperidade, que passa por todo um ciclo até chegar lá nos romanos lá, certo? Vendeu para esse pastor e esse pastor vendeu para ele. Porque se as pessoas fossem lá e lessem a Bíblia mesmo e vissem a história de Jesus, jamais que as pessoas iam ficar chateadas porque a gente fala que Jesus é comunista. As pessoas iam virar comunista, porque Jesus era comunista. Exato, né? É que assim, o que eu penso é... O que a gente tem mais próximo de alguém que segue o caminho de Jesus do que um padre que vai lá no meio dos craqueiros ficar dando comida pra turma, tá ligado? Pois é, mano. Não só isso, né? Mas, por exemplo... comunhão. Comunhão é comunismo, irmão. Entrar em comunhão é viver em comunidade. Viver em comunidade é o comunismo, se você estudar a parada. É que as pessoas pensam que o comunismo é umas paradas que nem é, entendeu? O comunismo é a etapa superior do socialismo, né? O Ian veio aqui, né? O Ian deve ter explicado bem a parada. Comunismo é a etapa superior do socialismo. Aí tem o socialismo. Depois que o Chevette andou. Depois que o Chevette... Já passou da Bahia. Nossa, mano. O Chevette já tá voando, velho. Entendeu? Já é outra fase totalmente diferente, mano. Então... Mas é uma utopia, né? Beber é uma utopia. Né? Como assim utopia? O comunismo que a gente... Mediante ao momento que a gente tá hoje... Que é de agitação e organização. Se eu falar pra você que tem utopias que as pessoas estão vivendo na realidade... Se você chegar no meu bairro e falar que você tem uma casa na cidade, uma casa no campo e uma casa na praia, não é utopia? Tem um monte de gente que tem. Então utopia não é impossível, utopia custa caro no capitalismo. Utopia tem um preço, um valor, entendeu? Se você falar que, tem um carro de 500 mil reais, morar numa mansão, ter um apartamento de luxo na Paulista, ter uma casa na praia, ter uma casa no campo, isso é utopia? Não é utopia, isso custa caro e uma parcela muito pequena da sociedade consegue usufruir disso, pagando o preço disso. O que o capitalismo propõe? Dividir essa utopia, que custa caro, entendeu? Não é impossível. Se for impossível, as pessoas têm que falar pra mim porque tem gente vivendo ela. Era possível por um pedacinho desse tamanho. Esses tempos agora eu fui lá na França e na Inglaterra, né? E aí eu vi um transporte público que, se você comparar o transporte público da Europa com o transporte público daqui, do Brasil, parece uma utopia. Entendeu? Mas por que tem aquele transporte público lá e não tem
Aqui. Por que que aqui as ruas... Ó, por que que num país tão pobre quanto o Brasil, as ruas tá lotadas de carro? E o subterrâneo não tá lotado de trem? Sendo que Londres, que é um dos países mais ricos do mundo, tem trem pra caralho e busão pra caralho. E não tem tanto carro. E não tem tanto carro. As pessoas não andam tanto de carro como a gente anda aqui em São Paulo. Quase ninguém tem carro. Então será que os caras não fabricam carro pra nós trouxa ficar comprando e os caras usufruem de outras paradas? Será que não é os caras fabricam essa ideologia em nós? Aí ele vende os carros pra nós e vai andar de metrô em Londres. E será que os caras não sabotam o nosso caminho de transporte público? Porque se a gente tiver um transporte público de qualidade, cada vez mais a gente vai consumir, cada vez menos a gente vai consumir esses carros deles? Então será que o nosso transporte público não é sabotado pelos caras pra nós ficar consumindo a parada deles? Porque vamos ser sinceros, mano, o Brasil não perde pra país nenhum em nada. O Brasil é autossustentável em tudo, irmão. Sim. Entendeu? Então por que a gente fica pegando tanta coisa ruim dos caras, tipo entendeu? Assim, recurso pra caralho, criatividade pra caralho, clima bom pra caralho. Recurso humano bom pra caralho. Recurso humano bom pra caramba. Entendeu? E por que a gente tá pagando pau lá pra fora? É estranho, né, isso aí, né? Parece que é tipo assim... Parece que é uma ideologia forçada. É porque foi sempre, né, isso, né, cara? A gente sempre foi obrigado a pagar pau pra fora, né? É, porque senão os caras não ficam ricos, né, ô Patrick? Vamos ser sinceros. Capitalismo é assim, ó. Pra ter... O Eduardo Moreira que fala isso aí. Pra você ter um monte de terra, você precisa ter um buraco. Você não faz um monte de terra sem fazer um buraco. Pra você fazer um montante de areia, você precisa cavar um buraco. Então, esse acúmulo, essa riqueza que tá num lugar, vai fabricar um buraco no outro. Sim. Então, o acúmulo que tá na Europa... Cavou tá faltando em algum lugar. Entendeu? Então você tem acúmulo nos Estados Unidos, você tem acúmulo na Europa, e aí você tem buracos na África e na América Latina, irmão. É porque o capitalismo também vem de uma falsa ideia de que você sempre consegue aumentar a pizza que você vai dividir com todo mundo, tá ligado? Tipo assim, a ideia de que você consegue multiplicar e conseguir chegar a todo mundo com isso. Só que a grande verdade é que essa multiplicação, ela é subsidiada por um monte de gente que nunca vai chegar nem perto dessa pizza, né, cara? Sabe onde a gente consegue provar que isso é mentira? Por exemplo, se o capitalismo crescer tanto, a ponto de todo mundo ter alimentação e moradia garantida, quem é que vai limpar a privada do rico? Porque se as pessoas tiverem alimentação e moradia garantido, eu duvido que vai ter um ser humano nesse mundo que se sujeitar a limpar a merda de outro. Então, se você não fabricar alguém a pobreza, que é o que impulsiona alguém a limpar a merda do outro, não vai ter mais esse trabalho. Você tem que criar um sistema que obrigue uma parcela da população a aceitar alguma coisa que ninguém mais aceitaria, né? Ponto, irmão. Ponto. Existe um certo limite que você ganha, que você tem coisas garantidas, moradia, alimentação, certas coisas que, mano, pode vir o filho da puta que for e oferecer o dinheiro que for pra você limpar uma privada, que você não vai se sujeitar a isso aí, mano. Só o desespero faz você se sujeitar a isso aí. Sim. Tipo, limpar a merda de outra pessoa. Sim. Tipo, limpar a merda de outra pessoa, entendeu? E tipo, porra, ficar cuidando o dia inteiro do filho de uma pessoa enquanto os seus filhos estão em casa cuidando um do outro, tá ligado? Se ligou? Então quem é que se sujeita a limpar uma casa? Quem não tem uma casa pra limpar. Se ligou? Então, tipo assim, o capitalismo precisa fabricar... O capitalismo precisa fabricar doença pra vender remédio. O capitalismo precisa fabricar violência pra vender segurança. Porque, vamos ser sinceros, mano, quem é que ia guardar dinheiro no banco se não tivesse o ladrão, né, irmão? Pra que ia servir o banco se não tivesse o ladrão? Então, de certa forma, pra existir o banco, você tem que fabricar certas problemáticas no mundo, irmão. É muito doido pensar que chegou um momento cretino do mundo que um cara teve a ideia de montar um banco, tá ligado? Pois é. Tipo assim, o cara falou, mano, já sei. Como eu tenho um pouquinho mais, eu te empresto, aí você devolve um pouquinho mais, assina isso aqui. Não, mas e se eu não pagar? Não, você vai pagar, mas e se eu não pagar? Os juros, né? Em caso de você não pagar, eu pego a tua fazenda, velho. É isso, parceiro. É isso. Aí, não pagou? Dá a sua fazenda. É isso. Funcionou. Aí o povo, em vez de se indignar, fez o quê? Vou abrir um banco também. Tá ligado? É aquele velho ditado, tá ligado? Dê a um homem uma arma, ele roubará um banco. Dê a um homem um banco, ele roubará o mundo. Pois é, mano. Sabe onde eu acho que começa a dar merda? Pra ser sincero? Na primeira cerca. É quando o homem começa a olhar pro útero da vaca diferente, mano. Tipo assim, porque a gente é uma sociedade... Até então nós éramos uma sociedade de caçadores e coletores, né? Sim, a gente ficava andando por aí, se não tinha comida aqui, a gente tinha que andar pra caralho até ter, né? Ponto. E aí, de repente, alguém olha pra vaca
e fala assim, mano, se a gente ficar toda hora caçando, correndo atrás do barato, vai ser mó trampo. Vamos facilitar o barato, vamos prender um boi e vamos prender uma vaca num cerco. E aí quando eles fizerem um filho, nós comemos o filho deles. Vamos se alimentar da prole, entendeu? Em vez de nós ficar caçando. E aí surge a pecuária, entendeu? Então no momento que o homem decide colonizar, o primeiro território que o homem coloniza é um útero, se ligou? Ele domina esse território. Sim. E aí ele começa a criar pecuária, começa a criar agricultura, e aí de repente começa a ter o acúmulo, aí ele precisa proteger o acúmulo, aí surge a especificação do trabalho, que é o soldado, que é outras profissões. E aí o cara que tem mais dinheiro começa a ter controle do cara que não tem menos dinheiro, e bota esse cara para trabalhar para ele. E aí é onde ele começa a colonizar o útero do outro animal, que é a mulher. Porque ele precisa de mão de obra, então ele precisa ter o controle sobre aquele útero para fazer mão de obra. Então o que é um útero no capitalismo? É uma fábrica de trabalhador, irmão. Nada mais, nada menos que uma fábrica de trabalhador, se ligou? E consumidor. Ponto, entendeu? Então o capitalismo não tem interesse em que saia cidadãos do útero de mulheres pobres, entendeu? Pessoas pensantes do útero de mulheres pobres. Para o capitalismo é interessante que saia alguém para consertar o carro, que saia alguém para ser o cobrador do ônibus, que saia alguém para ser o padeiro, que saia alguém para limpar a privada dele, entendeu? Porque do útero das mulheres da burguesia é que vão sair as classes dominantes, se ligou? Sim. Que vão sair os dirigentes. E os outros vão ser os dirigidos da parada, entendeu? Então tudo, pra mim, tudo é bem montado, entendeu? Porque assim, não é que um grupo de pessoas ruim, em algum, não que esse grupo não exista, mas um grupo de pessoas ruim em algum momento do tempo falou assim, vamos começar a fazer assim. É que a partir do momento que começa a acontecer isso, aí a coisa só vai escalonando pra virar isso aqui, entendeu? Mas como que é... Espera esse carro passar aí. Esse maluco, ele devia ser piloto de manobra. Ele engata a terceira na ré, às vezes. Cara, como que é você conviver com uma verdade óbvia? Isso tudo que você tá me falando é uma verdade muito óbvia pra você, certo? Né? Mas que vai ser lido como loucura pra muita gente. Exato. Aí. Tá tudo bem. É aí que eu quero chegar. Tudo bem. É aí que eu quero chegar. Quem é visto como sério é o louco, né? Mas quando você... Pablo Marçal, ele é sério. Exato. Mas é louco. Que momento, cara, pra estar vivo. Mas você vive com essa sua verdade, ela é uma verdade óbvia pra você, igual muitas das coisas que você falou são óbvias pra mim, e são coisas que pra mim não são passivas de discussão, tá ligado? São fatos. Contra fatos você não precisa argumentar. Fato é fato, ele não muda, tá ligado? Como que é, cara, pra tu viver nesse ambiente mesmo, cara, de luta, assim, de constante necessidade de transformar o outro, tá ligado? Constante necessidade de quebrar um paradigma que tá duro na cabeça de alguém, tá ligado? Tipo, porra, o teu trabalho é contra quem acredita no que você é contra ou é contra a crença? Então, mano, eu não tenho essa pretensão de mudar ninguém, mano. Não é meu interesse mudar ninguém, porque eu não acredito nisso, entendeu? Eu não fui mudado por ninguém. A luta me mudou. Eu fui jogado dentro de uma luta. Me deram um livro e falaram, ó, isso aqui, ó. Tem essa família aqui, chama o Sindicato Urbano de Atitude, tem esses livros aqui, tem essa luta aqui, vê aí o que você faz com isso. Quem forma o lutador é a luta, não é outro lutador. Então não adianta você catar o povo e colocar numa sala de aula e começar, que isso não vai funcionar. O que forma o lutador é a luta. Então o que eu proponho não é sala de aula, mano, o que eu proponho é luta. Vivência. E vivência, não importa se esse cara é bolsonarista, não importa se esse cara tá contaminado por qualquer ideia maluca aí que a gente considera maluca. Se esse cara tá disposto a lutar do meu lado na mesma luta que eu tô, demorou, vamos embora. O tempo vai dizer o que é, o que não é. Entendeu? Borba Gato, quando nós queimou, tinha terraplanista no meio, mano. Amigo meu, terraplanista. Tá suave, tá da hora. Que hoje nem é mais, entendeu? Acho que não dá pra se manter muito terraplanista, né? Não, chegou ou uma hora... você desiste da ideia ou você morre atropelado. Chega uma hora que morre, igual os Illuminati meio que morreu, igual os reptilianos, vai ficando pra trás e vem outras teorias da conspiração. Aliás, eu acho que nós conspira mal, entendeu? Nós tinha que ter nós tem cada coisa aí pra criar nossas teorias da conspiração e nós não aproveita isso. Entendeu? Usa umas ideias bestas, né? Entendeu? A avó da minha esposa falava que o Silvio Santos só viveu tanto tempo porque ele se alimentava do coração das crianças. Toda vez que uma criança sumia, era porque o Silvio Santos estava precisando de um coração novo. Ó que teoria da conspiração boa, Essa mano. É do caralho, velho. Dá pra ter um filme disso. E não importa se é mentira, se é verdade, é boa. Nossa, escrever essa fanfic, tá ligado? Então, mano.
Mas quando rolou o lance do Borba Gato, foi agitação, certo? Foi. Qual que é o marketing desse rolê? Era fazer um chamamento pra luta na periferia, de forma política. Minha pretensão, né? E a pretensão de outros, era começar a cair pra dentro das periferias com a ideia do Revolução Periférica. Formar núcleos do Revolução Periférica nas periferias pra propor mais luta. Se essa luta seria queimar outras coisas, ou se essa luta seria fazer outras coisas, ia ser definida pelas próprias pessoas, pelo ódio das próprias pessoas. Pessoa que ia dizer, porque quem queimou o Borba Gato não foi eu, entendeu? Quem queimou o Borba Gato foi o ódio de muita gente, que se organizou e foi lá e queimou. Se ligou? Então, propor luta. Então, eu acho que vocês propuseram naquele momento um olhar clínico, tá ligado? Um olhar crítico pra uma parada que ninguém nunca tinha parado pra pensar antes, tá ligado? Tipo assim, o elevado aqui, né? O Minhocão. Pode crer. O nome dele é o nome de um dos presidentes da ditadura. Tá ligado? E a gente não se liga nisso, tá ligado? A gente não se liga de que esses caras caíram, esse regime caiu, mas os monumentos a eles continuam. E esses monumentos a eles é o que faz pessoas ainda se reverenciarem a isso, tá ligado? Não, eu concordo, abriu esse debate, abriu essas ideias. Então, foi um momento ali, velho, que... Pô, mas por que queimaram o bagulho? Essa é a primeira, tá ligado? Mas por que foi queimar o bagulho? Vai adiantar alguma coisa queimar o bagulho? Aí você chega e fala, mano, mas você sabia que o figura da estátua foi um cara que pá. Aí você fala, pô, pode crer, né? Aí você fala, não, mano... Né? Ou não, também. Mas tem um outro que fala, pode crer. Tem vários que falam, pode crer. E são esses aí que são o alvo, tá ligado? Que são pessoas que tipo, às vezes precisam ser feita a pergunta. Às vezes a pessoa nunca fez essa pergunta, tá ligado? Tipo assim, por que tem essa estátua desse cara aí? Pô, porque era ele e os amigos dele que mandavam, ele era um pau no cu e eles falaram, vamos pôr estátua de todo mundo aí. Esses pau no cu tudo morreram, nós sabe todo mundo agora que eles são pau no cu. Por que essa estátua deles tá lá ainda sendo mantida pelo poder público? Vamos queimar essa porra. Ok, agora eu entendi, tá ligado? Mas a agitação depende primeiro de um boom, né? Eu fui abordado por várias pessoas, entendeu? Como é que foi? Várias abordagens diferentes. Teve gente que mais te surpreendeu pro bem e pro mal? Teve gente que veio com essa abordagem, né? Pô, não sabia quem era o Borba Gato. Falou, pô, da hora, que bom que você sabe agora e tal. Pô, obrigado, da hora. E teve aquele que não foi pego pela história, foi pego pela coragem. Falou, caralho, foi foda com vocês. Normalmente os moleques na periferia que faz isso. Porra, Galo, o que você fez lá foi 1000 grau e tal, da hora, mano, foda, tem que ir pra cima desses racistas mesmo. Sabe aquele moleque que fica tomando enquadro, tomando tapa na cara? Sim. E acha que não é possível ir pra cima de um racista, Sim. acha que não tem o que fazer. E aí, de repente, vê um grupo de pessoas tomando uma atitude mais radical e fala assim, mano, eu queria estar lá com você. Entendeu? Sim. Mano, não deixa de me chamar, mano. Não, Deus, os moleques falam isso. Se você for fazer outra fita dessa aí, eu quero estar junto, irmão. Aí eu acho muito louco. Sim. Aí eu acho muito louco. Falei, então aguarde, irmão. Que é o que tu falou, né? Da luta entrar na pessoa. Né? Entendeu? Aguarda, porque o que eu proponho não é sala de aula, entendeu? Ah, mas quem foi o Borba Gato? Borba Gato é uma estátua de 13 metros de altura, nós precisava fazer uma fogueira grande, mano. Entendeu? Era a estátua de 13 metros de... Era uma estátua de 13 metros de altura de um colonizador e racista. Então, representava uma coisa ruim para a classe trabalhadora. E nós precisávamos fazer uma fogueira grande para chamar a atenção da classe trabalhadora e dizer assim, precisamos lutar, moro? Precisamos cair pra luta. E foi isso. Entendeu? E aí veio um monte de gente querer pegar a narrativa, querer torcer, querer fazer não sei o quê. E a maioria das pessoas ainda não entendeu, mas tá em processo de entender, entendeu? Mas o que deu pra você isso aí? Deu... Primeiro prenderam eu e prenderam a minha esposa, né? Minha esposa ficou 2 dias presa, eu fiquei 14 dias. 14? Minha esposa ficou 2 dias. Prenderam o caminhoneiro. Eu me entreguei por causa do caminhoneiro, né? O caminhoneiro não tinha nada a ver. Eu chamei o cara na OLX, né? Contratei o cara na OLX. Que ele que levou os bagulhos? E aí prenderam o cara, eu fui lá. Eu falei, não tem nada a ver com o cara não, é comigo. E aí depois prenderam o Bill. O Bill ficou acho que 1 dia. No último dia e tal. E a recepção lá dentro, como é que foi? Foi boa. Foi na boa, cadeia? os caras pegam pela coragem, né? Caralho, 1000 grau, mano, caramba. Primeiro os caras achou loucura, né? Pô, mano, uma maluquice, mano, mas por quê? Os caras não entendiam por quê.
E aí depois os caras pegavam assim, não, mas pô, foi foda, corajoso, caramba, racista, né? O Jack, né? Pá, não, da hora isso mesmo. Os caras respeitou. Eu acho que eu nunca fiz um trabalho de base tão efetivo quanto eu fiz na cadeia, mano. Foi muito mais foda fazer um trabalho de base na cadeia. 2 semanas, né? Tanto que eu tava pronto pra seguir. Eu falei, mano, daqui pra frente é isso aí. Se tiver que tomar muita cadeia, eu tenho um trabalho pra fazer aqui, é isso aí. É o mesmo trabalho que eu tô fazendo na rua. A diferença é que eu não posso ultrapassar aquele muro. Tá tudo bem, eu faço trabalho aqui. Meu povo tá aqui também, eu tenho ideia pra trocar aqui também, vambora. Tem coisa pra nascer daqui de dentro, tem luta pra nascer daqui de dentro também, entendeu? Foi sua primeira vez que você foi preso? Foi minha primeira. Eu já tinha sido. Cadeia assim foi. Tipo assim, né? Ali foi seu primário, é isso? Não mais ou menos, porque 2 semanas antes, a polícia tinha perseguido minha Kombi, né? Dado tiro em mim. Me levado pra delegacia, deu mó treta, umas 2 semanas antes. E aí... Só que aí os caras me arrancou eu fiquei horas ali na delegacia ali, tive que assinar uma parada. Paguei cesta básica lá que tinha que pagar. Mas que deu dos malucos ter te dado tiro? Mano, os caras... Eu tava numa treta com a minha esposa e saí de casa pra esparecer a mente. Sim. Pra não ficar brigando com ela dentro de casa, assim, discutindo, né? Uhum. Pra parar a discussão. E aí tava nervoso na rua, de repente parou uma viatura do lado e que mandou eu encostar. E aí eu não encostei, truta. Entendeu? Porque eu tava nervoso, eu falei, hoje não. Vocês me enquadram a vida toda, né? A vida inteira tomando enquadro. Hoje eu tô nervoso, hoje não. Entendeu? Eu não tava num bom dia. E aí você saiu andando? Eu saí andando, fiz assim pros caras e saí andando. Os caras veio atrás. Aí uma viatura virou 2, 2 virou 3, 3 virou 6, 6 virou 12. Porra, velho. Quando foi ver, os caras tava dando tiro em mim aqui na Rebouças, aqui, ó. Metendo bala na Kombi. Porra, velho. Aí eu falei, mano, os caras vão me matar. Aí eu fui pra Paulista, quando chegou na Paulista, eu estourei o prédio da Fiesp, assim, o portão da Fiesp. Joguei a Kombi dentro da Fiesp e saí com a mão pro alto, assim, né? Aí os caras me grudou, me zoou e me levou pra delegacia. Entendeu? 2 semanas antes. 2 semanas antes da treta. Chegou em casa, tua mina falou, tá vendo? Mas ela tá ligada. Ela tá ligada. A própria luta formou ela também. Hoje a Jéssica mano. Hoje a Jéssica é uma lutadora exemplar. Faz coisa muito mais foda que eu. A Jéssica tem um projeto que chama Saúde Mental nas Periferias. Organiza a galera na periferia pra discutir saúde mental. É foda o projeto dela, assim. Então, né? Você falou, velho, do rolê da cadeia. Lá dentro... Qual que é a perspectiva, mano, assim, pelo que tu viu, assim, tipo, é aquela parada de que o cara entra lá e vira uma faculdade do crime, ou existe também uma perspectiva de alguma forma de transformação boa lá dentro? Não, eu vi a faculdade do crime acontecer na minha frente, mano, isso aí é verdade. Não existe nenhuma possibilidade de boa transformação lá dentro? Lá dentro? Mano, eu vi muito pouco, irmão. A não ser, tipo assim, por Jesus, tá ligado? Não, pode ser, por Jesus e tal. Mas aquilo ali é feito pros moleques voltar, entendeu? Porque a cadeia, pra mim, ela é um sistema de controle. Não é um sistema pra parar o crime, pra acabar com a criminalidade. É um sistema pra controlar a criminalidade, porque a criminalidade presta um serviço no capitalismo, igual nós falou. Como é que vai ter o banco se não tiver o cara pra roubar as pessoas? Ninguém vai colocar o dinheiro no banco. Então o que você faz? Recurso. Você leva o cara pra cadeia, o cara faz a tatuagem, você registra o nome, você descobre onde o cara mora e depois você solta o cara comete mais um pouco de crime, depois você volta o cara pra cadeia e o cara passa a vida inteira assim, mano, entrando e saindo de cadeia. Entendeu? É um sistema de controle de um bom negócio do capitalismo. E a própria cadeia também dá dinheiro, né? Claro. Ó, posso falar uma fita pra você? Quer acabar com o crime? Acaba com o dinheiro de papel, irmão. Como é que os mano vai vender droga sem dinheiro de papel? Vai ser no Pix? Agora tá no Pix. Então, mas aí rastreia, né? Entendeu? Uma coisa é o mano ali que tem um pouquinho de maconha, vende pro outro no Pix. Agora um grande traficante ficar pegando fácil, Pix... Se eu levo pra 18 mil então hoje na tua conta. Então se você para pra pensar assim, ó, não precisa mais dinheiro de papel. E no capitalismo ainda tem dinheiro de papel, por que tem dinheiro de papel? Não é pra fazer o mercado ilegal das coisas, não é pra pagar propina, não é pra fazer crime. Tem uma porcentagem, né, do capital que não é rastreado. O crime no capitalismo... O próprio capitalismo já é o crime, né? O grande crime da história é o capitalismo, entendeu? Então, tipo assim, o cara que roubou um celular ou o cara que vendeu uma droga é o operário do capitalismo. Tá trabalhando pro capitalismo, entendeu? Mas o grande crime, o grande criminoso é o capitalismo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é um grande negócio, irmão. Cadeia é um grande negócio, criminalidade é um grande negócio pro capitalismo. Só não vê quem não quer. Então, mas muita gente esquerda, não quer ver, a esquerda não tem uma dificuldade de falar de segurança pública? Isso é besteira, parça. Tem que começar a falar de segurança pública. Tem que começar a pegar nos pontos do capitalismo, entendeu? Porque assim, ó, vamos falar assim, quer acabar com a criminalidade? Investe em inteligência policial. Por que não se investe em inteligência policial, mano? É melhor eu botar a polícia pra entrar numa favela e matar 10 moleque por causa de uma moto,
Ou é mais fácil eu estourar os desmanches de moto que tem aqui no centro? Fazer uma inteligência policial para os caras descobrir os desmanches e acabar com os desmanches. Se acabar os desmanches, os moleques vai roubar moto pra quê? Pra vender pra quem? Porque os moleques roubam a moto de 60 mil pra vender por 2 mil reais pros caras aqui. Aí quando você vai ver de quem que é os desmanches, não é dos polícia? Então os polícia vai acabar com os polícia. Então, ou seja, você quer acabar com a criminalidade? Investe em inteligência, irmão. Agora você vai ficar fazendo polícia inteligente? Você vai ficar... Não dá pra você deixar o polícia inteligente. Você tem que deixar o polícia robô, irmão. Então, ou seja, o barato é todo um grande sistema de ganhar dinheiro, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, quer falar de segurança pública? Vamos falar de inteligência. Vamos investir em inteligência. Vamos falar que o maior traficante do Brasil é a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal. Como é que entra tanta cocaína no país debaixo do bigode da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal? Ninguém fala nada disso? Então não tem todo um sistema de inteligência para descobrir ali a parada? Eu que sou um besta. Nunca vendi droga, nunca me envolvi com nada. Eu sei que o barato tem um preço na Bolívia e tem até seguro, mano. Que isso aí é papo que os outros conversam na periferia. Você vai lá e paga 3 mil dólares no quilo e paga mais $1.000 de seguro por cada quilo que você traz. E os caras entregam pra você aí em qualquer rodovia do país, mano. Pra quem que vai esses $1.000 de seguro? Não é pra Polícia Rodoviária Federal? Então você quer acabar com a criminalidade, quer acabar com a droga? Investe em inteligência policial. Só que se investir em inteligência policial, você vai deixar o policial inteligente e o perigo do policial descobrir que o inimigo dele não é o povo, não é o traficante, mas sim a burguesia é alto. Então você não vai deixar o policial inteligente, irmão. Entendeu? Sim. Só que aí a gente entra numa seara muito difícil, né? Que é... O oprimido é usado como arma e é convencido de que não é oprimido, tá ligado? É isso. Tipo assim, o oprimido, ele vira defensor do seu algoz, tá ligado? Claro, porque é tipo assim, toda hora é colocado as ideias burras dentro dele, né? As ideias que precisam favorecer a burguesia, entendeu? Agora deixa esses caras inteligentes. Deixa a polícia civil mais inteligente. Mas as pessoas também têm muita dificuldade em entender também quem é a burguesia, porque elas se reconhecem como burguesia, sendo que não são, tá ligado? Pois é. Eu posso ser sincero pra você, mano? Eu acho que se a gente tivesse um governo preocupado com o processo revolucionário no país da gente, a gente teria um governo mexendo lá no exército, irmão. Fazendo uma reforma no exército, exonerando os generais que já estão para sair fora aí, mano. Já sai fora de vez aí que vocês estão fazendo, dando tempo. Obrigaria os caras a fazer curso de história. E colocaria pessoas como, por exemplo, o Jones Manuel, o Ian Neves e pessoas assim, historiadores assim, para dar curso de história dentro do exército, irmão. Entendeu? Soldado precisa saber a história do seu país. Sim. Se a gente quer... Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, mano, dentro dessa democracia burguesa aí, se ela permite isso, não sei se permite, é converter um exército que é elitista para um exército popular. Uma mídia que é elitista para uma mídia popular. Fazer as coisas que é elitista passar a ser popular. Principalmente o exército. Morou? É porque o exército nunca teve o objetivo de guardar o povo, né? Porque o exército sempre foi elitista. Sim. Sempre foi uma ferramenta bruta da burguesia. Só que aí quando entra uma pessoa de esquerda, e a pessoa fica com medo de fazer isso aí, de mexer nisso aí. Mas tem que mexer nisso aí, mano. Tem que ganhar os caras do exército, tem que tirar quem é elitista da parada lá, tem que fazer uma reforma e tem que colocar, tem que ter aula de história, irmão. Na Grécia não era assim, irmão? Você só ia pra guerra se você fosse um bom filósofo, você tinha que ter aula de filosofia pra você ir pra guerra. O Alexandre o Grande não era um grande filósofo? Se ligou? Que era aluno do Sócrates lá e tal. Tem que ser assim, irmão. Então, pra mim, tem que ser assim. O que você faz? Você faz uma reforma no exército e vai lá, mano. Coloca o Ian. O Ian Neves é um grande historiador. O Jones Manuel é um grande historiador. Que sabe a história do Brasil certinha. Sim, é aquele papo que um povo que não conhece seu passado é fadado a cometer os mesmos erros, né? É isso. Coloca os caras lá, mano. Pros caras formar bons soldados, entendeu? Soldados que entendem quem que ele tem que defender. Tem que defender o povo. Agora, a luta... Quanto dessa luta que você tá, ela é na ideia e quanto dessa luta ela é na ação, no corpo a corpo, na atitude? Quando nós tá aqui no Chevette é das ideias, né? Não tem muita atitude aqui, é só ideia mesmo pra nós trocar, bater um papo descontraído e tal. Só que assim, eu espero que quem tá me assistindo e gosta das ideias, me chama, entra em contato lá e tal, e tem luta pra fazer, mano. Tem jornal correria que nós tá construindo, tem as greves que nós tá tentando chamar, tem as paradas da luta, entendeu? O mais interessante de mim é a luta prática, entendeu? Então, o quanto que é de ideia? Aqui é ideia, entendeu? Mas saiu daqui já não tem mais ideia. Saiu daqui acabou as ideias. Fala um pouco do rolê com o Gui Preto, mano. Então, mano, o jornal correria toca lá eu, o Gui Preto, o Johnny, o Poeta,
O Zé, certo? O Zé é seu truta. O Zé Felipe é meu sócio que criou o Clube do Minhoca junto comigo. Ele que me apresentou o Gui. E ele sempre foi envolvido nesse corre social, né? O Zé sempre, todas as coisas sociais que a gente fez no clube, tem muito a mão do Zé ali. É da hora que vocês estão juntos. O Zé é um comunista digno, comunista da hora, preocupado mesmo com as ideias. E aí ele me apresentou o Gui, e aí eu sempre tive esse interesse, né? Como chega pra comunicar com a galera, com a classe trabalhadora, né? E aí eu não acredito que a comunicação é senta aí que a gente vai dar uma aula pra vocês, entendeu? Tem lugares pra você dar aula, tipo no exército, né? No exército tem que dar aula mesmo, não tem que ter muita gracinha não. Mas agora fazer um jornal pra chegar na classe trabalhadora, eu acredito muito na informação e na descontração. Então a gente mistura piada, mistura informação, mistura umas ideias, sempre tem um número de telefone ali que a galera liga, entra em contato, e a partir desse contato a gente começa a intensificar mais as ideias, entendeu? Trocar uma ideia mais tipo assim, mano, peraí, tem coisa pra fazer aí, se ligou? E como é que tá sendo lá pra galera? Tá sendo foda. É? Tá sendo foda. Que é novão, né, o projeto? É. Né? 2 meses? É. Não, a gente já vinha fazendo o Jornal Correria, mas tinha um outro formato. Não, então, é nesse formato novo. Nesse formato novo foi quando eu voltei da Inglaterra. Eu conheci um sindicato lá que chama IWGB, que é um sindicato de entregadores, porque lá na Inglaterra, 80% dos entregadores são brasileiros, certo? E aí Caralho! Aí eu fui lá pra fazer uma experiência com o pessoal lá, trocar ideia, fazer umas lutas lá e tal. E aí eu percebi que esse sindicato tem um perfil que tem tudo a ver com o que eu acredito de novo sindicalismo no Brasil, entendeu? Eu acho que o sindicalismo que nós tem no Brasil é um sindicalismo que tá meio morto, entendeu? Burocrata, passado. Sei que vai ter um monte de gente ficar brava aí também, mas natural, né? É um sindicalismo que tá meio ultrapassado, entendeu? Meio morto, precisa de um novo sindicalismo. De um novo movimento operário, de uma nova coisa nascendo. Uma nova esquerda, na verdade. A esquerda tá morrendo, entendeu? Então, cara, você não fica brisando nisso? Tipo, outro dia eu tava vendo lá o Biden trocando ideia com o Trump, né? E aí, velho, você olha e fala assim, mano, essa é tida como a maior democracia do mundo. E esses dois são os melhores representantes, mano, dentro de 250 milhões de pessoas pra decidir as coisas por esse país. Tipo, olha só pra esses malucos, mano, já começa que um tem 88 anos, outro tem 85. Tipo, velho, já tá errado. Irmão, você tem 85 anos, você não vem se preocupar com isso, tio. Vai descansar, velho, vai descansar. Isso aqui é pra quem tá com 60 no máximo, que tá com sangue nos olhos. E aí a gente vê aqui no Brasil a mesma coisa, tá ligado? Tipo assim, porra, mano, como que a gente chega nesse momento que, porra, você fala, mano, são essas as opções? Tá ligado? O Brasil tá virando isso, né, irmão? Então, mas já tem um tempinho já. Mas cada vez mais isso. Pode ter certeza que vai passar eleição de eleição, que a gente vai estar colocando assim, Simone Tebet contra Nicolas Ferreira. E aí a gente vai falar assim, vamos defender a Simone Tebet. Fudeu. Olha que loucura, cara. Fudeu, irmão. Fudeu. Por isso que assim, quem acompanha a minha caminhada vê que eu não sou muito focada nas eleições não, entendeu? As pessoas sabem meu posicionamento, sabem que eu vou votar no Boulos, né? Tem como não votar no Boulos, né? Tem como. Tenho 1000 críticas ao Mano que eu acho que não é a hora de fazer, nem vou fazer, não vou atrapalhar nada. Mas eu não foco nas eleições não, mano. Ninguém vê eu aí eleição desesperado com eleição, entendeu? Porque uma hora é o Bolsonaro, outra hora é o Pablo Marçal, sempre vai ter o fascista da vez, eu não tenho preocupação. E esses caras pra mim não é novidade. Tem Pablo Marçal dando tapa na minha cara desde que eu sou pequeno, entendeu? Os caras vêm numa viatura, 5 Pablo Marçal e enquadra nós e dá tapa na nossa cara. Depois vem mais 5 Bolsonaro. O Bolsonaro já foi meu patrão, o Pablo Marçal já deu tapa na minha cara enquadrando eu na rua, entendeu? Eu já tive, eu sou íntimo desses caras, meus inimigos, entendeu? Então pra mim não é novidade, mano, não tem desespero. Ah, chegou o cara e agora fudeu. Mais não, um, irmão, né? mais um, irmão. E a história segue, cadê o trabalho de base dos 6? Cadê o trampo na rua de vocês? Porque como é que vocês vão vencer isso aí? Só com tititi, blá blá blá? O cara tem dinheiro pra caralho pra ficar impulsionando aí as coisas, fazendo a merda deles, impulsionar o fascismo, 1000 robôs pra fazer o fascismo dar certo. Vocês têm o quê? Cadê o povo? Cadê a organização na base? Cadê os movimentos que vocês, tudo que é movimento social que vocês criam, vocês já transformam em base eleitoral e esse movimento se dissolve? Então, tipo assim, cadê a criatividade pra resolver os problemas? Então, porque os melhores artistas estão na esquerda, pô. Então, parça, mas aí vamos ser sinceros, Patrick, ó. Olha os militantes que a direita tem. O agronegócio tem os maiores militantes da história, que é os cantores sertanejos, que são militantes do agronegócio. O Edir Macedo é um militante da direita. O Silas Malafaia é um militante da direita. Os pastores evangélicos, tudo grande, tudo militante de base da direita. Quem são os militantes de base da esquerda? O Chico Buarque, irmão. O Caetano Veloso, não que esses caras não é legal, mas pro povão, pra massa,
Esses caras têm cara de sistema, mano. O povão não consegue entender. Entendeu, mano? Entendeu? Não, o Brau não é militante de esquerda, irmão. Quem dera mas fosse. Fala com esse povo. Mas... Fala com o povo, mas não é. O Brau é o cara que chega na esquerda e dá o papo. Fala assim, volta pra base, irmão. Vocês tá meio que moscando, vocês não tá entendendo a parada. E a esquerda se preocupa em fazer isso aí? Não se preocupa em fazer isso aí. Tá cagando e andando pra isso aí. Não tem nem como o Brau ser, irmão. Não tem nem como o Brau ser, que os caras não escutam o Brau. Entendeu? Os caras escutam o Chico Buarque, escutam o Caetano Veloso. Tá dando certo? Continua o plano, irmão. Continua o plano de vocês, se ligou? Eu não acho que tá dando certo, eu acho que tá dando errado, irmão. Aí o Pablo Marçal tá falando que o Boulos é cheirador de cocaína. E o Boulos tá fazendo bolo? Ensinando receita de bolo? Tá moscando, caralho. Vai pra cima, irmão. Eu mandei a mensagem pro Boulos. Aí tem que uma porcaria igual a Tabata fazer o vídeo lá, que é um vídeo bom do caramba. Eu mandei a mensagem pro Boulos, que ele veio aqui, né? Aí eu mandei lá pra ele e pro assessor dele lá. Eu falei, irmão, vamos se encontrar pra trocar uma ideia. Eu junto uns 2 amigos aqui, ó. A gente escreve uns bagulho que a galera não vai acreditar que ele vai falar aí sobre... Vamos zoar esse filho da puta, mano. Vamos arregaçar ele. Aí eu acho que eles estão indo por outro lado. Parça, mano, isso é foda. Eu não vamos parar de falar de Boulos, irmão, porque não tá na hora, irmão. Deixa o Boulos seguir aí, que se o Boulos ganhar, irmão, ele vai fazer uns bagulho namoradinho em São Paulo que vai ser da hora. Se o Boulos ganhar, vai ter Chevy Talks na frente da prefeitura que ele prometeu. Boa, então não vamos ficar falando muito disso aí, porque eu já começo a ficar nervoso, irmão. Não, mas assim, ó, a Tabata Amaral fazendo o vídeo, que é bom. O vídeo da Tabata Amaral é muito bom, irmão. Só que a Tabata Amaral é uma merda, irmão. Entendeu? Votou a favor da reforma da Previdência, um monte de merda. Aí daqui a pouco a Tabata Amaral é a opção da esquerda, porque a própria esquerda não toma a atitude que tem que ser tomada. Aí a mina vê a brecha, a mina vai lá e toma a atitude, parça. Então certas atitudes que era pra ser tomada, irmão. Tipo assim, eu posso ser sincero com você, mano? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quem é que leva um comunista a sério, mano? É tipo um hippie. Só um outro comunista, parça. Ninguém mais leva o comunista a sério. Tipo e mesmo os comunistas não se levam a sério. Por exemplo, um stalinista não vai levar um trotskista a sério. E um trotskista não vai levar um stalinista a sério. E aí os caras ficam querendo fazer proposta, querendo ser levado a sério, num mundo que não faz sentido querer ser levado a sério, irmão. Ou você tá acreditando que esse jogo funciona mesmo pra nós? Não funciona, parça. É um jogo, irmão, feito pra nós perder. Sim. Aí você não vai jogar sujo? Tem que jogar, na minha opinião, tem que jogar sujo. Porque a proposta do jogo é suja. Exato, é que falta um pouco de inteligência pra articular, pra atingir os caras do mesmo jeito que eles tentam atingir o lado de cá, tá ligado? O Lima Barreto tem uma frase muito boa, mano. O Lima Barreto fala assim: o Brasil não tem um povo, o Brasil tem um público. Então, o nosso povo tá preocupado com entretenimento, tá comprando carisma e entretenimento. Tá consumindo, né? Tá consumindo. A gente consome governo, a gente entendeu? Não participa do governo. Então, né? Quem é que tem o entretenimento? Quem é o mais carismático? Quem é que é o pai? Então, não adianta você querer fazer uma proposta séria em cima de um plano de entretenimento muito bem forjado. Você vai ter que cair pro jogo do entretenimento, irmão. Fazer a disputa do entretenimento. E aí você assiste o que tá sendo feito, né, irmão? Você fala assim, cara, como que deve ser difícil lidar com um maluco desse no debate, tá ligado? Só sendo maluco, tipo irmão. Assim, o cara desestabiliza totalmente o ambiente. Se você não entra no jogo dele, aí você perde mais bonito ainda, tá ligado? Só você caindo no jogo, igual a Tabata caiu. O que a Tabata faz? Foi lá, deixou a luz escura, fez um painel, montou, parece que ela é uma detetive, e foi mostrando os pontos do cara e tal, tá vendo? Esse cara é um pilantra, ela foi pra cima. O problema é que nós sabemos muito bem que ela é, mano. Vota a favor da reforma da Previdência, coloca projeto lá contra os trabalhadores, entendeu? Esse é o problema. Mas muitas vezes você tem que assumir essa postura aí, irmão. E já era, entendeu? Irmão, tem bastante luta pela frente, hein? Porra. Nem o exército tá crescendo? Crescendo não é a palavra, mas ele tá ficando forte. Ele tá ficando mais entendido. E aí tá se formando uma coluna vertebral, se ligou? Eu acredito nisso, numa coluna vertebral. E essa coluna vertebral uma hora vai virar um humanoide. Entendeu? Eu acredito nisso. Então eu também não tenho preocupação com o crescimento, porque se a gente for parar pra pensar o que é o crescimento dentro do capitalismo, é problemático. As coisas não crescem, as ideias certas não crescem no capitalismo. As ideias certas diminuem. Então nós temos que saber administrar o pouco na luta. Sim. Entendeu? Então eu acredito nisso. Não é que o exército está crescendo. O exército está ficando mais forte. Cada vez mais inteligente, cada vez mais entendido, cada vez mais objetivo, cada vez menos romântico e mais matemático. Nós está fazendo cada vez menos poesia e tomando mais atitude, fazendo mais conta. Vamos deixar a poesia um pouco de lado, nós já fez muita poesia. Vamos começar a fazer conta aqui, ó, tá vendo? Ó, pá, nós chega ali. Então eu acho que o exército, esse barato de crescer não tá, né? Seria bom, né? Crescer e tá forte. Mas forte nós tá ficando. Eu acho que às vezes um exército pequeno e forte chama mais atenção. Tipo os caras do 300 lá, tá ligado? É isso, acredito mesmo também.
Acredito também. Organizadinho, tá ligado? Se organizar direitinho, todo mundo mata 10 cada um. É, isso aí, é tipo isso aí. Deixa eu ver um bagulho aqui, tô com um presente pra tu aqui, mano. Valeu, mano. Ó. Pra acompanhar a tua luta, mano. Nosso café, velho. Café do Chevette, da hora, o cafezinho do Chevette, mano. Chevas Power hora. Coffee. Bicho Café? É, Bicho Café é uma companhia pequenininha, né, mano? De legal, família, mano. Os caras fazem esse esquema todo do café, eles plantam em Minas. E eles têm alguns tipos de café lá, tem alguns artistas também que lançaram café com eles. O Felipe Grimaldi lançou também o café com os caras. É da Bicho Café, tá o link aí na tela aí. Esse eu espero que você goste, cara, um cafezinho vermelhinho, tá ligado? Eu gosto muito desse café aí. Foda. Espero que você curta, a galera em casa já compra, já me marca também aí, tomando um cafezinho. Que a gente já faz aquele combo, assiste o Chevetal, que se prepara pra revolução e enche a cara de café. É isso, da hora, mano. Ô, Galo, valeu. Mano, obrigado por ter colado, velho. Valeu, mano. Obrigado por ter convidado. Eu tava já nessa mira aí de bater um papo contigo já desde lá de trás, mano. Desde quando rolou esse rolê, eu pensei, porra, mano, seria legal chamar esse cara. Só que eu tinha um outro programa, que era o Minhoca Rádio Show, que era bagaceira demais pra te levar. Aqui dá pra gente trocar um pouco mais de ideia. Da hora, mano. Mas é nóis, meu irmão. Ó, vamos combinar de você conhecer o clubinho aí também. Da hora, demorou, mano. A gente tem umas ideias legais aí que eu acho que tem coisa que pode dar um match da hora aí. Da hora, mano. Demorou. Firmeza? Pediu pro pessoal acompanhar lá o Jornal Correria, certo, mano? Nós tá toda quinta-feira às 8 horas da manhã, a gente tá lançando um episódio novo, né? Sempre em um lugar diferente de São Paulo. O último que a gente filmou foi no Largo do Paissandu. O próximo que vai sair agora vai ser lá no Capão Redondo. Então sempre em um lugar diferente de São Paulo a gente bota a bancada e passa as notícias. Ah, o Gui Preto também parceirão, tá junto. O Gui é monstro, o Gui é 1000 grau. Que da hora. Gui tem 10 anos de telemarketing, né, mano? Não cansa de dizer pra nós isso. Eu tenho 10 anos de telemarketing. 10 anos de telemarketing, Galo. Fala, mas você nunca sofreu. Eu tenho 10 anos de telemarketing. Eu almoçava em 20 minutos. Tá ligado? Eu almoçava em 20 minutos, irmão. Depois de um tempo você aprende, cara. Aprende, mano. Você fica bom. Dá 16 minutos, já tinha almoçado. Fala, caralho. Aprende. Tem 4 minutos ainda. O Gui é o cara perfeito pra estar na bancada com nós lá do Jornal Correria, porque é esse cara que de fato viveu isso aí mesmo, né? Da classe trabalhadora. Pô, o telemarketing, trabalho precarizado no talo, né? Então, tipo assim. Explorador pra caralho. O Gui, eu converso com o Gui direto, eu falo assim, uma hora você vai ver, mano. Essas piadas vai virar greve. Você vai ver o poder da piada mesmo. Entendeu? Não, e o Gui é um cara que pensa, um cara que escreve. O Gui é mente pensante. Isso é bom, cara. Gui é mente pensante. E a comédia é um jeito bom de transmitir mensagens contundentes, tá ligado? Sempre foi. E a galera toda lá, né? O Johnny, o Poeta, a Duda, o Luca, Camilo, o Marete, toda a galera, o Zé, toda a galera que tá fazendo o Jornal Correria acontecer, que é difícil pra caramba, né? Você tá ligado, você tá fazendo aqui não é fácil. Mas... Tem que tá a galera muito afim. Mas tá da hora, tá bonito, mano. Tá bonito, tá foda. Sorte pra essa porra, mano. Valeu, mano. É nóis, velho. Tamo junto. Obrigado por ter colado, mano. Galera, mais um Chevetal que sai pra conta. Deixa já os seus comentários e se prepare para a luta. É nóis, até o próximo.